Tradução de laudo médico. Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e um serviço frequente que as pessoas pedem para nós aqui na Tradução LB é tradução de laudo médico. Mas por que a pessoa precisa da tradução de um laudo médico? Algumas pessoas, elas estão fazendo algum tratamento no Brasil e precisa de continuar esse tratamento aqui no Japão. Só que, mesmo indo no hospital do Japão, o médico ele precisa saber qual que é a situação dessa pessoa, que tipo de tratamento essa pessoa tem feito, que tipo de remédio essa pessoa tem tomado. Então, essa pessoa precisa de mostrar, apresentar ali no hospital aqui do Japão o histórico dela através de um laudo médico. E laudo médico costuma ser uma tradução bem difícil mesmo, por causa que termos médicos, remédio, substâncias, são termos assim que a gente não consegue simplesmente traduzir. A gente tem que fazer uma pesquisa, entrar nos sites. Tem termos médicos que não existem no Brasil, tem termos médicos que não existem no Japão, então a gente tem que adaptar. Às vezes a gente traduz, só que como não existe uma palavra específica, a gente tem que colocar, por exemplo, no Japão é reconhecido como dessa forma. Então são traduções assim bem difícil mesmo, que toma muito do nosso tempo. Só que esse não é o problema, a gente já está acostumado com isso e a gente faz isso com bastante frequência e os médicos do Japão têm aceitado as nossas traduções. O problema é quando o laudo médico vem escrito à mão, vem escrito em letra cursiva. E aqui no Japão, existem pessoas que usam letras cursivas em japonês também. Que esse é muito difícil, por causa que se a pessoa ela escreve bem, dá para entender. Mas se a pessoa escreve ruim e ainda com letra cursiva, daí já esquece, nem dá para se aventurar a ler aquilo ali. E quando chega uma carta, quando chega um laudo médico desse tipo, a gente tem que quebrar muita cabeça para poder desvendar o mistério do que está escrito ali. Às vezes a gente tem que conversar com o próprio cliente, por causa que o nível da letra ruim e da cursividade da letra é muito elevado. Às vezes é impossível de ler. É só a pessoa que recebeu o laudo médico ou o próprio médico que consegue ler. Mesmo assim, eu acho muito gratificante quando o cliente ele chega e tem ali um documento e eu consigo traduzir tudo aquilo ali. E quanto mais difícil o nível, daí mais eu me empenho ali para traduzir e o resultado fica bom. Para o cliente é uma coisa simples, ele pagou para mim e eu estou trabalhando, mas para mim é um desafio. Então, quanto maior o desafio, mais eu me empenho, mais eu penso ali. Para mim é um tipo de jogo, sabe? Eu consigo concluir esse jogo e eu fico muito feliz com isso. E recentemente eu traduzi também um decreto jurídico. E esse decreto jurídico tinha muitas, mas muitas páginas mesmo. Então eu demorei uma semana mais ou menos para traduzir isso. E o trabalho aqui na tradução LB ficou uma semana só voltado nisso. Então, eu acordava, traduzia, traduzia, traduzia. Acordava de novo, traduzia, traduzia, traduzia. A gente já traduziu também estratégias de negócios, pessoas do Brasil que querem trazer o seu negócio lá do Brasil para o Japão. Então, são estratégias bem específicas, com várias páginas também. E como era restaurante, eu gosto muito de traduzir conteúdo de restaurante, por causa que o meu sonho era ser gastrônomo aqui no Japão. Tanto que eu tenho até certificado do governo que eu posso trabalhar com gastronomia. Então, quando vem alguma coisa de gastronomia, eu fico muito feliz, por causa que os termos eu entendo. É uma área assim que eu consigo me desempenhar muito bem também. Eu também já traduzi manual de trabalho de empresas grandes aqui no Japão. E esse aí também foi bem desafiador, por causa que é muito difícil os termos técnicos, nome de ferramenta. Tem ferramentas assim que só existem naquela empresa. Tem termos técnicos que é só usado especificamente naquele tipo de trabalho ali. Então, como tem palavras também que é impossível a gente conseguir na internet e mesmo a gente traduzindo fica estranho, então a gente tem que estar entrando em contato com a empresa, com os líderes ali para poder, além de você traduzir somente a palavra, você tem que entender essa palavra e achar a adaptação da melhor forma para colocar ali na outra língua. E nisso você precisa de ter conhecimento, você precisa de perguntar, fazer pesquisas para poder entender o conceito da palavra, para poder colocar ali a palavra certa no lugar certo. Tudo isso envolve tradução. E é um trabalho assim que eu gosto muito, né? E eu fico muito grato por todos os clientes que entram em contato conosco, que confiam no nosso trabalho, porque eu acredito que deve ser muito difícil achar pessoas que consigam fazer esse tipo de trabalho,
Eu sei que aqui no Japão tem vários tradutores excelentes, mas é muito difícil avaliar a capacidade de um tradutor, por causa que você sabe o português, mas você não sabe o japonês. Você sabe que essa pessoa sabe japonês, mas você não sabe o nível dessa pessoa. E quando a pessoa confia no nosso trabalho, ela só tem que acreditar, por causa que não tem como ela saber se a tradução que ela fez está certo ou não. Então, tem que ter uma confiança muito grande esse serviço de tradução. Então, eu só tenho que agradecer. Mas, por enquanto, também as pessoas levam em consideração que a gente não tem reclamações sobre as nossas traduções. A gente, claro que tem problemas com alguns clientes. Tem clientes que a gente traduz, ele entra em contato falando, essa tradução não deu para usar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente tem que entender o que aconteceu e a gente oferece esse trabalho assim, tipo de seguro, né? Porque o cliente, ele pagou nosso trabalho. Ele ofereceu essa tradução para o outro órgão ali, para outra pessoa receber. E essa tradução não deu certo. Então, se a gente sabe o que, que não deu certo nessa tradução, às vezes pode ser que a gente errou alguma coisa, pode ser que a gente errou em alguma palavra e por causa disso não foi aceito. Então, quando é assim, então a gente pede desculpa para o cliente e faz esses ajustes. Mas uma coisa muito importante na tradução também é você oferecer esse tipo de seguro. Não é porque você tem capacidade de traduzir direitinho, fazer tudo direitinho assim, não quer dizer que você não erre também. Você também é humano. E todo trabalho existe alguns pontos, algumas coisas assim que pode dar errado. E você tem que ter a capacidade de arrumar, você tem que ouvir o cliente, fazer ajustes necessários. Então, dessa forma, a gente tem eh, recebido a confiança dos clientes, os órgãos públicos confiam na gente também. Então, eu fico muito feliz que o cliente ele entre em contato conosco, confia no nosso trabalho e quando acontece algum problema, ela entra em contato conosco e a gente pode arcar com as consequências para poder oferecer a melhor tradução para esse cliente. E mesmo que você peça algum trabalho de tradução para um outro tradutor, é muito importante que esse outro tradutor, ele simplesmente não faça o trabalho e acabou. Você tem que ter a liberdade de poder recorrer se acontecer algum problema. Isso se chama segurança. Se você não der a segurança para esse cliente, ele não vai voltar para você. E aqui na tradução LB, graças a Deus, muitas pessoas que solicitam nosso trabalho, elas voltam e pedem tradução. Então eu fico muito grato por todos os nossos clientes. Então, tchau.